Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia diz muito sobre a origem e a história do povo iraniano. O território do atual Irã, conhecido na antiguidade como Pérsia e anteriormente ainda como Elã, é citado de forma significativa em parte da história bíblica nos tempos do Antigo Testamento. Na verdade, a história dos povos iranianos primitivos começa desde os primórdios registrados no livro de Gênesis e se estende por diversos períodos marcantes, passando pela formação de grandes impérios que interagiram diretamente com os israelitas. Então, compreender as relações entre esses povos é importante para interpretar muitos dos eventos descritos no Antigo Testamento, bem como seus efeitos e consequências na história. E neste vídeo, vamos buscar traçar um breve panorama histórico de quem eram os antigos iranianos nos tempos bíblicos e qual foi o verdadeiro contato desse povo com os israelitas. Também vamos entender se de alguma forma a origem do povo iraniano e seu contato com o povo de Israel faz parte de um quadro profético e escatológico para o fim dos tempos. Vamos começar esta história partindo da Idade do Bronze, até finalmente chegarmos ao domínio persa durante e após o exílio babilônico. Em Gênesis capítulo 10 e versículo 22, na lista das nações, Elã é mencionado como um dos descendentes de Sem, e se tornou um dos primeiros reinos estabelecidos após o dilúvio. Este reino antigo, situado a leste do rio Tigre, é citado algumas vezes nas Escrituras. Inclusive, o profeta Isaías mencionou Elã em sua profecia como um dos lugares onde Deus haveria de recuperar o remanescente de seu povo. Geograficamente, Elã ocupava uma região que hoje faz parte do sudoeste do Irã. Esta localização estratégica fez de Elã um centro de cultura e poder na antiguidade, com influências que se estendiam até a Mesopotâmia. Historicamente, Elã foi tanto adversário quanto aliado de várias potências da região, incluindo os babilônios e os assírios. Embora as interações diretas entre Elã e as tribos de Israel sejam menos documentadas, o reino de Elã era contemporâneo aos períodos dos patriarcas e juízes em Israel. A presença de elamitas é observada mais significativamente como adversários nos relatos de batalhas e como parte dos impérios que influenciaram a história de Israel. Avançando um pouco na história, o fortalecimento dos povos iranianos do noroeste ocorreu com a ascensão do Império Medo. Para alguns estudiosos, especialmente com base nos materiais do historiador Heródoto, foi entre aproximadamente o final do século VIII a.C. até meados do século VII a.C. que ocorreu pela primeira vez a unificação das tribos iranianas como nação sob o governo de Deioces, uma figura semi-lendária a quem geralmente se atribui a fundação da dinastia mediana e do Império Medo. Uma vez no poder, Deioces teria empreendido a tarefa de unificar as várias tribos medianas. Ele implementou uma série de reformas administrativas e legais, estabelecendo um código de leis e uma estrutura centralizada de governo. Essas medidas teriam sido essenciais para criar uma identidade comum entre as tribos, que anteriormente funcionavam de forma bastante autônoma e dispersa. De fato, a unificação das tribos medianas teve um impacto significativo na região, pois estabeleceu as bases para o desenvolvimento de uma identidade mediana mais coesa e para a expansão territorial subsequente sob reis como Sayaxeres e Astíages. Mas antes, precisamos falar também da maior potência da época, o Império Assírio. Esse império é frequentemente mencionado no Antigo Testamento como um agente de juízo divino sobre Israel e outras nações. O Império Assírio destacou-se por sua extraordinária capacidade militar e administrativa, estendendo seu domínio desde a Mesopotâmia até o Egito em seu ápice. Sua relação com Israel foi predominantemente hostil, marcada por campanhas que resultaram em grandes deportações e numa tentativa de erradicação da identidade israelita. Foi sob os assírios que o reino de Israel caiu, resultando no exílio das 10 tribos do norte. Porém, parte das ofensivas dos assírios também alcançou o Planalto Iraniano, intervindo em territórios pertencentes aos medos. No entanto, no final do século VII a.C., o Império Assírio entrou em declínio devido a uma série de problemas internos, incluindo lutas pelo poder, administração debilitada e pressão contínua de povos subjugados. E nesse contexto, enquanto o poder assírio declinava, os medos começaram a ganhar força. Sayaxeres, rei dos medos, aproveitou a fraqueza dos assírios para expandir seu território e influência. Os medos eventualmente se aliaram aos babilônios, que eram liderados por Nabopolassar, para colocar um ponto final nos longos anos de domínio assírio na região.
Sayaxeres e Nabucodonosor formaram uma aliança estratégica, que também incluiu outros grupos iranianos, como os citas e os cimérios. Esses povos compartilhavam um interesse comum em ver a queda dos assírios, e estavam dispostos a colaborar para alcançar esse objetivo. Os citas e os cimérios, por exemplo, eram conhecidos por suas habilidades de cavalaria e táticas de guerrilha, e trouxeram uma nova dimensão à capacidade militar daquela aliança. A campanha contra a Síria foi caracterizada por uma série de batalhas decisivas e cercos prolongados. Mas em 612 a.C., a aliança conseguiu um de seus maiores sucessos com o cerco e a destruição de Nínive, a grandiosa capital assíria. Inclusive, este evento foi antecipado pelo profeta Isaías como um ato de juízo divino. A queda da cidade de Nínive e o subsequente desmoronamento do Império Assírio abriram caminho para o surgimento de novos poderes. Os medos consolidaram seu controle sobre grande parte do Irã e áreas adjacentes, enquanto Nabucodonosor e seu filho, Nabucodonosor II, estabeleceram o Império Neobabilônico como uma grande força na Mesopotâmia. As ascensões dos medos e babilônicos simbolizaram uma transição de poder importante na região, influenciando diretamente o contexto político no qual o povo judeu estava inserido. Mas para darmos continuidade na história dos povos iranianos nos tempos bíblicos, precisamos falar sobre o Império Neobabilônico. Afinal, o profeta Isaías também profetizou que os medos seriam instrumentos de Deus para a destruição da Babilônia. O Império Neobabilônico foi marcado principalmente pela figura dominante do rei Nabucodonosor II. Esse império ficou amplamente conhecido por sua destruição da cidade de Jerusalém em 586 a.C., como documentado em vários textos históricos e proféticos do Antigo Testamento. Este evento culminou com a destruição do Templo de Salomão e o exílio do povo judeu. E foi um período de profundas implicações teológicas e culturais para Judá, descrito detalhadamente no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor impôs uma política de deportação e assimilação cultural que visava não apenas punir Judá, mas também integrar os judeus a um império mais amplo, diluindo possíveis resistências futuras. Dessa forma, a captura de Judá não foi apenas um ato de conquista, mas uma tentativa de reorganização geopolítica e cultural de sua vasta extensão imperial. Durante o período neobabilônico, os povos iranianos estavam experienciando um tempo significativo de transição e ascensão. Enquanto os babilônios estavam focados na gestão de seu império e nas campanhas contra Judá e outros estados, os medos ao norte estavam consolidando seu poder, tendo estabelecido um reino que serviria como um núcleo para a futura aliança com os persas. Então, sob a liderança de Sayaxeres e depois Astíages, os medos organizaram um estado que começou a influenciar significativamente a política regional. Esta fase foi crucial para estabelecer as bases para o que se tornaria o impressionante Império Aquemênida, sob Ciro o Grande, que eventualmente absorveria e sucederia tanto a Média quanto a Babilônia. A fundação do Império Aquemênida começou justamente com a ascensão de Ciro o Grande, após a revolta persa contra os medos, que acabou subjugando Astíages, o último rei mediano. Ciro era um representante da dinastia do lendário Aquemenes, e se tornou notável por sua habilidade diplomática e militar, características que lhe permitiram expandir rapidamente seu território. A conquista da Babilônia, em 539 a.C., é um dos feitos mais célebres de Ciro. Seu exército entrou na cidade sem enfrentar grande resistência, após um cerco relativamente curto. A tomada pacífica da Babilônia foi crucial não apenas estrategicamente, mas também politicamente, pois Ciro promoveu uma imagem de libertador em vez de conquistador. Ele permitiu que os povos exilados, incluindo os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos, uma política que lhe garantiu a lealdade das populações locais e ajudou a estabilizar seu vasto império. Dessa forma, Ciro ficou conhecido por sua política de tolerância e restauração de povos subjugados. Isto era uma abordagem revolucionária para a época, que contrastava com as práticas dos impérios anteriores. De fato, a ascensão do Império Persa sob Ciro marcou um ponto crucial na história bíblica, especialmente em relação ao povo de Judá. Ciro foi proclamado no livro do profeta Isaías como o ungido de Deus, uma figura essencial no cumprimento das promessas divinas. O decreto de Ciro em 538 a.C., que permitiu que os judeus exilados retornassem e reconstruíssem o templo em Jerusalém, é documentado no livro de Esdras.
Inclusive, a figura de Ciro como ungido do Senhor estende o conceito de messianismo, tradicionalmente associado apenas a líderes israelitas, a um rei gentil. De certa forma, isso destaca a abrangência do plano de salvação de Deus e sua soberania sobre todos os reinos da terra. O uso de um rei persa para libertar os judeus sublinha que Deus opera através de todas as nações e indivíduos para cumprir os seus propósitos soberanos. A própria permissão para a reconstrução do templo em Jerusalém sob o domínio persa do Império Aquemênida não só restaurou a identidade religiosa e cultural do povo judeu, mas também reafirmou a aliança entre Deus e seu povo, mostrando a fidelidade divina e a continuidade de suas promessas. E enquanto Judá experimentava a restauração, o Império Persa estava em plena expansão e consolidação. Em seu auge, o Império Aquemênida foi o maior império que o mundo já tinha visto, tendo mais de 40% da população mundial sob seu governo. Após a morte de Ciro e um breve período de reinado de seu filho Cambises II, Dário I subiu ao trono em 522 a.C., após suprimir várias revoltas internas que ameaçavam a estabilidade do império. Dário ficou conhecido por sua extraordinária capacidade administrativa. Ele reorganizou o império em várias províncias, cada uma governada por um sátrapa, nomeado por ele. Esta estrutura administrativa melhorou a eficiência do governo e permitiu um controle mais eficaz sobre os vastos territórios aquemênidas. Dário também implementou um sistema tributário uniforme e promoveu a construção de estradas e infraestrutura, como o famoso Caminho Real, que facilitava a comunicação e o comércio em todo o império. Além disso, ele expandiu o império ainda mais para incluir partes da Índia, da Trácia e do Vale do Rio Indo. Foi durante o governo de Dário I que os profetas Ageu e Zacarias profetizaram, e que o segundo templo foi reconstruído em Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Dário I foi sucedido por seu filho Xerxes I, que é identificado na história bíblica como o rei Assuero do livro de Ester. O livro de Ester, inclusive, traz o retrato mais interno da corte persa, e descreve um período em que os judeus viviam sob ameaça de extermínio por parte de Amã, um alto oficial do rei Assuero. Nesse contexto, uma jovem judia exilada chamada Hadassa, que também recebeu o nome persa Ester, foi surpreendentemente alçada à posição de rainha da Pérsia, e desempenhou um papel crucial na proteção de seu povo. Com coragem e astúcia, ela revelou a conspiração de Amã ao rei da Pérsia, o que eventualmente levou à execução de Amã e à exaltação de seu primo Mordecai a uma posição de influência na corte do Império Aquemênida. Dessa forma, a história de Ester ilustra não apenas a integração dos judeus na sociedade persa, mas também a providência divina e a ideia de que Deus coloca pessoas em posições estratégicas para cumprir seus propósitos. Depois, Artaxerxes I, filho de Xerxes, ascendeu ao trono, parte importante da história judaica se desenvolveu. Isto porque esse período foi marcado pelas atuações de Esdras e Neemias. Esdras era um sacerdote escriba que liderou o segundo grupo de exilados que retornou a Jerusalém, sob o patrocínio do rei Artaxerxes I. Esdras foi o encarregado de restaurar a lei mosaica e reformar a comunidade judaica que estava se desviando de suas tradições religiosas após o retorno do exílio. O próprio livro de Esdras relata seu papel na reconstrução da vida religiosa e cultural, reafirmando a Torá como a base da identidade e prática judaica. Por outro lado, Neemias era um copeiro de grande confiança de Artaxerxes I e acabou se tornando governador de Judá. Ele ficou conhecido por sua liderança na reconstrução dos muros de Jerusalém, um projeto que naquele contexto simbolizava a restauração da dignidade e segurança da cidade. A autorização e o suporte de Artaxerxes para os empreendimentos de Esdras e Neemias demonstram a abordagem persa de governança naquele tempo, que permitia certa autonomia local, enquanto mantinha o controle imperial. O Império Persa finalmente chegou ao fim diante das conquistas de Alexandre o Grande em 331 a.C. e o estabelecimento de seu vasto império. Porém, com a morte de Alexandre o Grande, seu império foi dividido entre seus generais, e dessa fragmentação emergiram três principais reinos helenísticos: o Ptolemaico no Egito, o Seleucida na Ásia Menor e o Antigônida na Macedônia e Grécia. Então, a região onde hoje é o Irã foi dominada pelo Império Seleucida, que controlava uma grande área que incluía a maior parte do Oriente Próximo. A governança seleucida naquele território foi marcada por uma política de helenização. Isso incluiu a fundação das cidades ao estilo grego
e a promoção de práticas religiosas e culturais gregas. No entanto, as tentativas de helenização encontraram resistência significativa, especialmente por parte das populações nativas que insistiam em manter suas tradições culturais e religiosas. Essa abordagem combativa dos seleucidas resultava em desafios constantes, tanto internos quanto externos, incluindo tensões com os reinos Ptolemaico e Antigônida, bem como revoltas locais, como a dos Macabeus na Judéia. Já no século III a.C., os partas, que eram um povo de origem iraniana, capitalizaram uma crescente insatisfação com os seleucidas para estabelecer seu próprio império. Dessa forma, o Império Parta começou a ascender como uma força poderosa na região do Irã. Os partas eram conhecidos por sua cavalaria pesada e habilidade de arqueria, o que lhes permitiu resistir tanto aos romanos quanto aos seleucidas. O Império Parta manteve muitas tradições iranianas e promoveu o zoroastrismo como religião do Estado, o que ajudou a fortalecer a identidade e cultura iraniana após o período de helenização. Inclusive, aqui vale pontuar que a religião mais influente e mais duradoura do antigo Irã foi justamente o zoroastrismo. Basicamente, essa religião ensinava que os humanos tinham o dever de escolher entre o bem e o mal, com suas decisões afetando seu destino final. A religião também promovia rituais de purificação e ofertas de sacrifícios, e tinha uma forte ênfase na ordem moral e na justiça social, o que de certa forma se refletia em sua influência sobre as leis e práticas governamentais dos impérios que adotaram esta crença. Sucedendo os partas, os sassânidas estabeleceram seu império em 224 d.C., quando o último rei parta foi derrubado. O Império Sassânida revitalizou a cultura e tradições persas, reintroduzindo e reforçando muitos aspectos do antigo Império Aquemênida. Os sassânidas foram grandes rivais do Império Romano e posteriormente do Império Bizantino. Eles ficaram conhecidos por sua administração eficiente, sua infraestrutura de estradas e cidades, e também pelo florescimento do zoroastrismo, que foi promovido como um elemento unificador e identitário em todo o império. Porém, no começo do século VII d.C., ocorreu a invasão árabe do Irã, que se aproveitou do enfraquecimento do Império Sassânida, o que resultou no domínio islâmico sobre a região. A islamização do Irã não foi imediata, mas ocorreu gradualmente ao longo de várias gerações. O zoroastrismo, embora inicialmente tolerado, começou a ser cada vez mais marginalizado, com muitos iranianos convertendo-se ao Islã, atraídos tanto pelos aspectos sociais e econômicos, quanto pela nova estrutura de poder. Eventualmente, o Islã substituiu o zoroastrismo como religião dominante, moldando profundamente a identidade cultural e religiosa do Irã moderno. Então, como ficou claro diante de todo esse panorama, as histórias iraniana e israelita tiveram contatos importantes ao longo do tempo. Mas será que, do ponto de vista bíblico, ainda há mais coisas para acontecer entre essas duas nações? Dentro de alguns ramos do cristianismo, especialmente aqueles que adotam uma perspectiva futurista da escatologia bíblica, o Irã, como herdeiro da antiga Pérsia, é frequentemente discutido no contexto de profecias escatológicas que envolvem Israel. Essas interpretações são baseadas em passagens bíblicas que são vistas como possivelmente referindo-se a eventos futuros envolvendo essas nações. Um dos textos mais citados é Ezequiel capítulos 38 e 39, que descreve uma grande batalha envolvendo Gog de Magog, liderando uma coalizão de nações contra Israel. Embora a Pérsia seja explicitamente mencionada como uma das nações aliadas a Gog, a identificação exata de Magog e a interpretação dos simbolismos nessa profecia variam amplamente entre os estudiosos e teólogos. Alguns intérpretes futuristas veem essa referência persa como indicativo de que o moderno Irã terá um papel significativo em conflitos futuros contra Israel. Essa visão é influenciada pelo contexto político contemporâneo, no qual as tensões entre Israel e Irã são frequentemente noticiadas, e o Irã é visto como um dos principais adversários de Israel no Oriente Médio. Partes do livro de Daniel também são lembradas nessa discussão, particularmente os capítulos que descrevem as visões dos 4 impérios mundiais e a subsequente vinda do reino de Deus. Daniel 8, por exemplo, detalha um confronto entre um carneiro com 2 chifres, que representava os reis da Média e da Pérsia, e um bode, representando o rei da Grécia. Algumas interpretações futuristas relacionam essas figuras a eventos modernos ou futuros, vendo-as como simbólicas de princípios ou forças ainda em atuação hoje. Teologicamente,
A abordagem futurista, a escatologia que incorpora nações modernas nas profecias bíblicas, pode ser tanto fascinante quanto controversa. Se por um lado ela ressalta a crença na relevância contínua da Escritura para os eventos contemporâneos, por outro facilmente pode cair no erro de superestimar conexões diretas entre textos antigos e contextos políticos modernos. Isto muitas vezes resulta em interpretações excessivamente especulativas ou influenciadas por leituras modernas dos textos bíblicos. Apesar de essas discussões sobre o Irã, Israel e as profecias escatológicas refletirem o desejo de muitos cristãos de entenderem os planos divinos para o futuro, isto não lhes dá o direito de marcar datas e eventos na agenda de Deus, como infelizmente muitos acabam fazendo. Sem dúvida, todo e qualquer conflito faz parte do cumprimento do aviso dado pelo Senhor Jesus Cristo de que a história seria marcada por guerras e rumores de guerras. E desde que Jesus falou essas palavras, o mundo jamais soube o que é ter paz de forma completa e duradoura. Porém, essa abordagem estritamente especulativa muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas percam o foco da verdadeira mensagem bíblica sobre temas como este. Por exemplo, neste vídeo exploramos a origem bíblica dos povos iranianos e suas complexas relações com nações vizinhas, incluindo os israelitas, desde os tempos elamitas na Idade do Bronze até o impactante Império Persa. Mas ao invés de nos concentrarmos em tentar encontrar códigos proféticos nessas passagens bíblicas que supostamente nos permitam relacioná-las de forma específica a eventos modernos, devemos colocar nossa atenção na manifestação da providência divina ao longo de toda essa história. Essas profecias e registros bíblicos, na verdade, nos apresentam Deus como o autor supremo da história, que usa tanto a adversidade quanto a bonança para realizar seus propósitos divinos. Em outras palavras, a mensagem central que atravessa todos esses relatos bíblicos e profecias, sem dúvida, é a soberania de Deus sobre todas as nações e eventos históricos. As Escrituras consistentemente exaltam a capacidade de Deus de levantar reinos e derrubá-los conforme sua vontade, usando-os como instrumentos para cumprir seus propósitos divinos, seja para disciplinar, purificar ou restaurar seu povo. Definitivamente, Deus não é um observador distante, mas um participante ativo na história humana, guiando os eventos para a realização de seu plano redentor. Esta perspectiva deve nos levar a uma fé mais profunda e a uma vida orientada pela confiança de que, não importa a turbulência e o aparente caos do mundo à nossa volta, estamos sob a governança de um Deus soberano e infinitamente sábio. Reconhecer a soberania e a sabedoria de Deus no curso da história nos ajuda a manter nossa paz espiritual e nosso foco em viver de acordo com seus mandamentos, e também em promover o reino de Deus aqui na terra, ao invés de sermos consumidos pela ansiedade sobre o futuro.